Na boca do povo vai agora conversar com o secretário municipal de saúde de Blumenau, Douglas Rafael. Vamos fazer um balanço sobre a imunização aqui no município, entender avanços, desafios e próximos passos também para alcançar mais avanços, né, que são necessários. Secretário, bom dia, muito obrigado pela participação aqui nesta manhã. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itaberá. Sempre uma satisfação, uma honra a gente poder vir aqui e trazer esclarecimentos e informações para toda a nossa população. Secretário, qual é o panorama da imunização em Blumenau, né? Principalmente contra dengue, covid e gripe, nesse momento aqui, nesses primeiros 6 meses? Claro, com certeza, Jorge. A pergunta é sempre pertinente, né? Porque a gente sempre bate muito na tecla da questão da prevenção. Então, eu sempre gosto de fazer essa introdução, né? Antes de a gente falar, né, dessa temática. Por quê? Porque é importante a gente se prevenir das doenças. E a vacina está aí para isso, para nos ajudar e para nos auxiliar. E claro que hoje o nosso foco é, sim, a vacina da gripe, a vacina do Covid, né? Do qual a procura está baixa, e a vacina da dengue. Então, assim, a gente está fazendo um trabalho bem forte, Jorge, para que a gente consiga sensibilizar e conscientizar a nossa população, principalmente através de vocês, os canais de comunicação e, claro, né, os públicos-alvos, né? Então, a vacina da gripe, né? Então, gestantes, idosos, né? As crianças, a gente precisa estar fazendo essa vacinação. Por quê? Porque hoje a maioria das internações, por exemplo, relacionadas a doenças respiratórias, as SRAGs que a gente fala, né? Síndromes agudas, são no público idoso. Então, a gente precisa, que é um público-alvo da vacina. E quanto mais pessoas imunizadas, menos impacto a gente vai ter nas internações hospitalares e nos nossos hospitais, Jorge. Então é isso que a gente vem aqui nas rádios, trazer essa informação, trazer essa sensibilização. O público-alvo, obviamente, a gente já tem quase 90 mil pessoas vacinadas, né? É um número bastante expressivo relacionado a qualquer outra região de Santa Catarina, mas a gente não vai descansar enquanto a gente não conseguir avançar e avançar cada vez mais. Inclusive, né, a gente já está fazendo campanhas fora das nossas unidades de saúde, que eu já mencionei aqui na rádio, na Profamília, do qual a gente foi fazer a vacinação, na própria Secretaria de Deficiência para Desporto, a CEIDEP, né? Então, quero agradecer os secretários que estão se envolvendo junto conosco, na educação, na CEMED, a Simone. Agora a gente vai avançar no mês que vem também, Jorge, iremos fazer um grande shopping aqui de Blumenau e com certeza tão logo a nossa comunicação fará a divulgação também, ou seja, para que a gente leve esses serviços de saúde, para que a gente leve a prevenção até a nossa população. Muitas vezes se torna mais fácil, porque daí dependendo do horário, da logística, muitas pessoas não conseguem ir até as nossas unidades. A gente entende muito bem isso. E por isso que a gente vai descentralizando e tentando avançar. Primeiro, que eu acho que é muito legal essa aproximação dos serviços de saúde para sensibilização e conscientização, Jorge. E segundo lugar, para a gente facilitar. A gente está facilitando para que a população, sim, faça a sua imunização. Secretário, a gente sempre lembra do Zé Gotinha, porque na época em que o governo, de um modo geral, os governos, né, tanto os municipais, estaduais e o federal, investiam numa campanha nacionalizada, com a participação do Exército, com a participação de todo mundo. Se você acordasse naquele sábado de manhã, tivesse criança e não fosse, parece que você estava cometendo um ato ilícito, né? Todo mundo queria levar as crianças para fazer a vacinação. Com o passar dos anos, as campanhas nesse sentido foram diminuindo. Hoje a gente não vê tanta campanha assim pela imunização. Eu estou falando de governos. Não, a gente não vê tantas campanhas assim de imunização. E com a chegada das redes sociais, né, e também as críticas à campanha, ajudou a incentivar ainda mais as pessoas a não levarem as crianças à vacinação e aquelas que se vacinavam a desacreditar na vacina, né? Não está faltando a gente voltar atrás, lá no passado, e reforçar de novo as campanhas, secretário? Esse é um movimento que o governo do estado de Santa Catarina, eu não posso falar a nível de governo federal, né? Mas a gente participa aqui enquanto município, né?
e também enquanto reuniões tanto de CIRA ou CIB, que são as reuniões da macro-região, ou reunião dos secretários municipais do Estado juntamente com o governo do Estado, a gente sempre discute essa temática, tá? De fortalecimento e principalmente, eu vou usar uma palavra para endossar o que você tudo falou agora, Jorge, o encorajamento, né, das pessoas para que sim, faça a imunização, é segura. Lá atrás, quem for procurar o histórico, quantas doenças foram erradicadas com a prevenção e com a vacina? Que não é o caso da gripe, né? Mas assim, a gente faz uma comparação na questão de, sim, acreditar na ciência. A gente pode fazer uma comparação com o sarampo. Claro, com certeza. Que agora tem uma imunização novamente. Por quê? Porque os casos começaram a surgir novamente. Voltaram a aparecer e a gente já iniciou isso mesmo. Bem lembrado, Jorge. Extremamente importante trazer isso também. E na rede a gente também está disponibilizando. Então, por isso que a gente pede, né, Jorge? Para que assim, as pessoas se sensibilizem, procurem. Porque hoje a facilidade da informação, ela é quase que instantânea. Só que muitas informações não são verídicas, Jorge. É uma desinformação, né? Então a gente tem que procurar sempre fonte segura, a informação de pessoas sim, né, que se identifiquem, que você conheça, ou seja, sites oficiais, órgãos oficiais que eu digo, própria Prefeitura de Blumenau, Governo do Estado, Ministério da Saúde, isso é um órgão oficial do qual, se você tiver um conteúdo, um material, eles têm responsabilidade pelo que eles estão falando. Então é muito importante a gente ter esse embasamento e ter esse conhecimento e, obviamente, né, Jorge, na dúvida, dificilmente hoje uma criança ou algo assim parecido não faz um acompanhamento com um pediatra, com o seu médico. Tira dúvida com o seu médico. Ou muitas vezes um idoso, né, um cardiologista, um geriatra, faz acompanhamento, né? Então, tire a dúvida com o seu médico. É claro que a gente entende, enquanto profissional da área da saúde, Jorge, que tem pessoas que não podem tomar a vacina por N motivos, alergia, é natural. Só que as pessoas que podem tomar, tirem as suas dúvidas então com seus médicos, né, com os profissionais responsáveis ali, para daí sim fazer a prevenção, fazer o cuidado, ter esse zelo, né? Então é extremamente importante para que a gente consiga avançar nisso e sim, Jorge, tranquilizar. E a gente tem essa sensibilidade, respondendo a sua pergunta, né? De sim fazer uma campanha maciça, de sim fazer essa aproximação com a população, só que volto a te dizer, né, Jorge, algo que foi desconstruído, a gente não consegue construir tão rápido, né? Então, assim, essa credibilidade, essa confiança, trazer sim as pessoas para se imunizarem, ou seja, até tu ganhar essa credibilidade novamente, isso leva um tempo, né? E é isso que a gente quer fazer. Como eu falei, a ação que a gente vai fazer, né? Vamos num grande shopping aqui de Blumenau, as pessoas vão ver lá, vão poder buscar orientação, vão poder buscar informação e principalmente fazer sua imunização. Tendo dúvida, as pessoas vão estar capacitadas, a gente vai se aproximar da população para mostrar a importância. A questão da vacina, né, o debate vacina, ele foi desconstruído principalmente durante a pandemia, né, muito em virtude de uma polarização política, né, muito com foco político nesse sentido. E o pior de tudo, médicos questionaram, imprensa questionou, então o cidadão se viu num desafio. E aí vai para as redes sociais e há um debate muito grande, né, de exemplos que você não sabe se são verdadeiros ou não. Mas na rede oficial não existe debate. É isso que eu questiono muito. Tipo, nós aqui abrimos o espaço sempre para se debater, para se falar, para se orientar sobre esse sentido. E nós também encontramos dificuldades em encontrar profissionais. Claro que está todo mundo muito ocupado, né? Mas para levar essa informação concreta, correta e segura. Mas a gente precisa mais, falar mais. Frequentemente, porque as pessoas ainda estão muito afundadas em redes sociais, acreditando muito no que vem na tela. E assim, eu concordo com essa evolução tecnológica, sabe, Jorge? Eu acho que tem que existir
ela precisa, só que a gente tem que usar ela com muita cautela, né? Então, assim, volta a falar, os órgãos oficiais estão aí para isso, para trazer as informações, e essas informações, as pessoas que prestam, elas são responsabilizadas por isso. Então, a gente precisa buscar, sim, esses órgãos oficiais, essas informações. Eu vejo com bons olhos a evolução tecnológica. Só que se a gente não usar da maneira adequada, da maneira correta, ela pode acabar se tornando maléfica para nós, né? Ou seja, trazendo desinformação ou levando nós para alguns caminhos que não é o correto. E a questão que você acabou de falar foi muito politizado mesmo, né? Então continua sendo, né? Isso mesmo. Então, assim, acho que agora é o momento de evoluir essa questão política. Eu acho que o debate político ele deve existir, a discussão política, ela é sempre saudável, né? Eu sou contra o que os antigos falaram, que política, religião, futebol não se discute. Não, a gente tem que debater, a gente tem que conversar, a gente não tem que brigar, né? Mas a gente tem que debater, senão a gente não constrói nada melhor. Tu não constrói uma narrativa melhor e a gente precisa ter isso. Eu acho que isso é louvável, é sadio. Agora, a questão da informação, a gente tem que ter uma informação fidedigna, uma informação correta, e daí sim, né, a gente começar a quebrar paradigmas, né, Jorge? Que é a questão mesmo, ciência, política. Então a gente tem que começar a trabalhar nesse contexto, né? Senão tão logo a gente avança para debates de medicações daqui a pouco, né? Essa serve, essa não serve, essa é boa, não é boa. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que começar. E quem vai ajustar isso foi o que eu acabei de falar na nossa conversa, Jorge. Ajuste medicamentoso, quem faz é conduta médica, conduta clínica. Cada paciente reage de uma maneira, Jorge. Isso é natural. Cada ser humano, a gente não é igual, nem eu, nem você. Né? Então, a gente tem organismos diferentes, né? Então, quem vai fazer esse ajuste medicamentoso é o médico, é o profissional da área da saúde. A mesma coisa é a vacina. Ele vai ver e vai orientar se é o momento. Tem as contraindicações, volta a dizer, vacina da gripe quando está gripado não pode ser tomada. Então, assim, tem os seus critérios também clínicos para serem feitos, né? Mas busque orientação com o profissional. Acho que é importante, sim, se estiver na dúvida, para a gente começar a desmistificar, para a gente começar a avançar nisso, né? E debater, obviamente, daqui a pouco, outras oportunidades, outras melhorias que a gente tanto precisa melhorar nos serviços de saúde, Jorge. Secretário, neste sábado, parte dos atendimentos públicos que o governo realiza, né, vão lá para a Vila Itopava, numa ação que é realizada, né, um programa instituído que é uma vez por mês aqui em uma região da cidade. Haverá vacinação durante essa ação? Claro, com certeza absoluta. Uma vez por mês é a prefeitura nos bairros e a gente instituiu sim, Jorge. Uma sala do qual a gente faz as imunizações, a gente faz as vacinas lá e a gente convida a população para, primeiramente, ir lá conhecer todos os serviços que a prefeitura faz, né? Se aproximar dos órgãos públicos, que eu acho que é extremamente importante. E fica aqui o meu reconhecimento para o nosso prefeito delegado Egídio, né? Pela essa iniciativa de aproximar os serviços, sim, públicos da nossa população. Então, parabenizo ele e, obviamente, nós, enquanto Secretaria de Promoção da Saúde, estaremos lá, não só com a vacinação, Jorge, a gente estará com toda a nossa equipe lá, né? Então, vários órgãos. A saúde hoje dispõe de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, serviços especializados, né? PICs. Então, a gente vai ter bastante serviço lá à disposição da população para conhecer, orientação e, obviamente, a vacina é o upgrade, o qual que a gente está tentando fazer esse avanço, essa sensibilização e essa vacinação na nossa sociedade. Na Escola Pedro Federsen, né? Sábado, a partir das 9 horas da manhã, então a comunidade ali da região da Vila Itopava pode comparecer e receber gratuitamente as doses de vacina que estarão lá disponíveis. Estão todos convidados e estaremos lá à disposição, Jorge. Secretário, como é que está a cobertura vacinal em Blumenau? Perfeito. A dengue, a gente está com um público que a gente tem aplicado aqui, que são as 2 doses, né? Então, a primeira dose aplicada, que é para o público, né, que a gente sabe, os adolescentes, né, crianças e adolescentes. Primeira dose, 8.718. A segunda dose, 4.107. Da influenza, a gente tem, como eu mencionei antes, do público-alvo,
a gente tem quase 90 mil, né? Então, e a gente abriu agora para toda a população, que a gente já está atingindo quase a sua totalidade, a sua metade, que são 40.327 doses. E a gente vai avançar agora que a gente expandiu para toda a população. E em relação à questão da Covid, que sim, a procura está muito baixa, né? Então a gente tem um número bem baixo da questão da Covid, né? Que são acho que 4 mil doses aqui. Isso, eu tenho informação aqui, 4 mil doses. Então essa realmente a procura está muito baixa, tá? E é algo que nos chama bastante atenção, tá, Jorge? E ela está à disposição. Ela não está faltando, né? Então ela está na rede e ela está à disposição de toda a nossa população aqui para a gente poder estar fazendo também. Pode ser adotada alguma medida para tentar incrementar a vacinação contra a Covid? A gente fortalece, né, os nossos canais de comunicação cada vez, cada momento, né? O próprio prefeito engajou junto conosco nessa campanha, né, fazendo sensibilização, chamamento, conscientização e, obviamente, os nossos serviços de saúde. Então, a gente tem sim hoje adotado medidas de verificação de todo, a gente chama de esquema vacinal, né? Então, das pessoas que passam por consulta, por atendimento ou algo assim parecido, e já faz-se a verificação lá na hora. Tendo o aceite, Jorge, a gente já está imunizando. Então, a gente já está adotando essa prática, né, nas nossas unidades de verificação. Ou seja, passou por uma consulta ou algo assim parecido, já olha-se também toda a questão do esquema vacinal, conversa-se com a pessoa, né? Ali já faz-se talvez uma sensibilização muitas vezes, orientação, né? Ou até mesmo já encaminha daí para estar fazendo a vacinação ali mesmo dentro da própria unidade com sala de vacina ativa. E na busca, né, na dúvida, a gente tem disponível no canal de comunicação no site da prefeitura para tentar justamente facilitar, sabe, Jorge? Não são todas as unidades que temos sala de vacina, mas a gente tem uma grande parte. E essa grande parte a gente sempre orienta para que procure a sala de vacina mais próxima. Então, assim, quem já tem costume, corriqueiro, não é morador novo aqui de Blumenau, já sabe onde é a sua unidade, já sabe se tem ou não tem vacina. Mas aqueles que têm dificuldade, Jorge, hoje no site da prefeitura, né, blumenau.sc.gov.br/sala de vacinas. Lá vai ter todo o hall de salas, os horários específicos de vacinação. Então, tá na dúvida da unidade mais próxima da sua casa? Entra no site da prefeitura, blumenau.sc.gov.br/sala de vacinas. Lá você vai ter todo o hall de unidades com sala de vacina ativa e daí você faz a busca da unidade mais próxima da sua residência para estar efetuando a imunização. Já a gente está tentando facilitar para a nossa sociedade e nossa população. Lembrando também, né, secretário, que aos finais de semana, principalmente sábado, né, nos sábados, tem 3 ambulatórios gerais que abrem, né, Velha Garcia e Itopava, e esses ambulatórios têm salas de vacinação e estão lá funcionando e esperando o atendimento de quem quer se vacinar. Muito bem lembrado, Jorge. Excelente, tá? Essa sua colocação, porque muitas pessoas trabalham em horário comercial, têm dificuldade de fazer a imunização durante a semana e nos finais de semana, vou enfatizar o que você acabou de falar, nós temos à disposição os ambulatórios gerais da Velha, do Garcia e da Itopava, principalmente no sábado, à disposição para estar fazendo a imunização e a vacinação. Ou seja, não precisa perder horário de trabalho, não precisa dificultar o seu cotidiano, dia a dia no decorrer da semana e tem a facilidade do final de semana estar fazendo a imunização. Muito bem lembrado, louvável a sua colocação, Jorge. E é para qualquer dose disponível, né? Sim, com certeza absoluta. Os AGFs têm sala de vacina ativa e tem os imunizantes à disposição da população. Qualquer uma. Claro que a gente sempre pede, né, Jorge? Levar um documento de identificação e a caderneta de vacinação, que são 2 documentos de suma importância nesse momento para, primeiro, agilizar o atendimento, credibilidade, informação, e tu já sai ali chancelado, carimbado, né, com o que foi executado, com o que foi feito. A gente sabe que hoje tem online também, mas é sempre importante estar levando ali para ter todo o histórico, o rol, e a gente está atualizando no sistema também. Quem não tem caderneta de vacinação extraviou, perdeu ou algo nesse sentido, secretário? A gente pede para que se dirija até as unidades de saúde para disponibilizar uma nova caderneta ou, né, para pedir o histórico, tá, Jorge? Porque hoje tem histórico online, né? Então, assim, Santa Catarina está trabalhando muito forte nisso, né, para deixar tudo atualizado. Então, a gente quer isso, a gente quer que as pessoas entendam que ter essa atualização é importante até para uma segurança dela também, né? E conhecimento, muitas vezes, para uma conduta médica, né? É ter um descarte, muitas vezes, de alguma conduta clínica ou diagnóstico. Poxa, se a pessoa tem uma vacinação de determinada doença ou algo assim parecido, já é um
um descarte muitas vezes por uma conduta em um atendimento e um diagnóstico médico. Então é extremamente importante, né, a gente trazer essas informações para a população. Eu sei que são muito técnicas, né, Jorge? Mas para as pessoas saberem que muitas vezes, se eu tenho a vacina da Covid, se eu tenho a vacina da gripe influenza ou da dengue, já são muitas vezes descartes diagnósticos para que o médico tome condutas, faça exames para diagnosticar ou para investigar outra doença, né? Então é muito importante a gente trabalhar isso na população para que eles entendam que os serviços de saúde estão ali. Quanto mais a gente tiver de informação e subsídio, tanto exames, Jorge, quanto vacinação, quanto até mesmo a cadeia medicamentosa que a pessoa tomou, se tem um histórico de remédio contínuo, é importante ali na hora do médico, o enfermeiro fazer a avaliação do paciente para ter uma conduta diagnóstica mais assertiva, né? Então, para a gente orientar, né, a nossa audiência, a vacina contra a gripe é liberada para todo o público a partir de 6 meses de idade, né? Isso mesmo. Então, a partir de 6 meses é possível procurar uma unidade de saúde com sala de vacinação ativa e receber gratuitamente a dose de vacina contra a gripe. A vacina para a Covid, como é que funciona, secretário? Mesma coisa. Quem não tem, Jorge... A partir de 6 meses também? Isso mesmo. Quem não tem hoje nenhum tipo de alergia ou contraindicação, a gente pede para que faça sim essa procura nas nossas unidades de saúde, para que daí sim faça a imunização. E volto a frisar, né? Além de estar dentro do critério, a gente levar um documento com foto e a caderneta de vacinação, que é o que as nossas unidades estão pedindo, estão sensibilizando, porque agiliza na hora do atendimento, facilita e sim a gente consegue fazer uma rastreabilidade melhor. E é rapidinho, né? E a vacina contra a dengue, secretário? Sim, daí são adolescentes, né? E crianças e adolescentes, e a gente tem sim a necessidade de cada vez mais avançar. A gente não vai deixar, né? Obviamente a gente está focando aqui na vacinação. A gente não vai deixar, Jorge, de fazer os outros enfrentamentos, claro, que é o Wolbachia, que tão logo a gente deve iniciar aqui em Blumenau, né? Acho que seria legal a gente trazer essa informação aqui na rádio também, tá, Jorge? Claro, né? Se assim você nos permitir, né? Enquanto Secretaria de Promoção da Saúde, e obviamente todos os restos que é a sensibilização da população. Eu vou novamente repetir, eu sei que já falei isso aqui na rádio, Jorge, mas a dengue, o enfrentamento, a vacina está à disposição para esse público. Quem definiu e quem decidiu não é nós enquanto secretaria, é o Ministério, tá, Jorge? Então avançou, então era só até 14 anos, agora também avançou para 14 e 16. Então esse público até 16 anos pode estar tomando a vacina. Entretanto, todavia, quem decidiu foi o Ministério da Saúde e a gente precisa, Jorge, conscientizar e informar a nossa população que os relatórios do Estado nos trazem a informação que 70%, um pouco mais, 72, 73%, é a manutenção mecânica. O que significa esse combate? O que é manutenção mecânica? É nós pegarmos e olharmos a nossa residência, Jorge, a nossa casa. Se não tem nenhum foco lá de proliferação do mosquito, seja num pote, numa travessa, numa tigela, num pneu, numa calha, muitas vezes que está entupida, Jorge. Então a gente, assim, primeiro a gente tem que olhar para dentro da nossa casa e, obviamente, depois a gente avançar para fora. E os outros 20, 30% é de responsabilidade, sim, do ente público, do órgão público, do qual estamos trabalhando, fazendo o enfrentamento. Na primeira semana que eu assumi a Secretaria de Promoção da Saúde, Jorge, num bairro aqui, eu vou citar, né, no bairro Tribés, sim, nós fizemos recolhimento na primeira semana, Jorge, de 48 toneladas de entulho. Ou seja, é um volume muito grande, é muito alto, e ali, logo em janeiro, fevereiro, março, é onde a proliferação dá aquele boom, né, da dengue. E a gente tem que fazer esse cuidado, ou seja, agora no inverno tem a baixa por causa das frentes frias, mas tão logo daqui a pouco o clima volte a esquentar, Jorge, já vai chegar o verão novamente, tão logo o verão já está aí e a gente tem que fazer esse cuidado, esse zelo a partir de já. Então eu estou aproveitando o ensejo novamente, a vacina está à disposição sim, Jorge, mas faço aqui esse apelo, essa sensibilização e essa conscientização de que esse enfrentamento não é só meu e seu, Jorge. Ele é de toda a sociedade, toda a população de Blumenau, para que a gente consiga lutar e de uma vez por todas, né, a gente superar a dengue aqui em Blumenau e a gente mostrar que sim, a gente é um povo ordeiro, a gente é um povo organizado e sim, a gente tem esse enfrentamento e consegue vencer sempre como venceu tudo, né? Enchentes, qualquer situação, a gente venceu sempre trabalhando em conjunto e em união, Jorge.
é mais organizado que o Aedes, né? Que o Aedes se organiza e causa o terror. Isso. E tem um dado também que é importante a gente lembrar, que a gente não tem uma frequência assim de ter um ano de pandemia de dengue e o outro também. Geralmente é um ano de pandemia, no seguinte os números caem, porque as providências foram tomadas, né, pelo susto que se passa, e no outro ano volta a subir. Então a gente teve uma pandemia terrível no ano passado, muitas mortes, muitas pessoas que se prejudicaram com a sua saúde. Esse ano, uma certa tranquilidade, digamos assim, números de casos, ocupação de leitos bem baixa. Sim, nesse Jorge, sentido, assim, eu acho né? que a gente Mas deve abrir o olho porque ano que vem pode subir novamente, né? Claro, e é por isso que eu faço essa fala, Jorge, para que a gente não baixe a guarda, para que a gente continue a fazer esse enfrentamento. Mas o relatório do governo do estado, em novembro do ano passado, ele trouxe um dado alarmante. Se não fosse tomadas medidas, dos quais elas já se iniciaram desde do ano passado, esse ano a gente intensificou, realmente esse ano a gente poderia ter algo bem preocupante, alarmante. Então, obviamente, enquanto Secretaria de Promoção da Saúde, a gente colocou o pé no acelerador, focou nesse combate e, Jorge, eu acho que hoje a gente pode falar assim e comemorar, porque não tivemos nenhum óbito decorrente da dengue aqui esse ano em Blumenau. E espero continuar assim nos próximos anos, só que um trabalho em conjunto entre nós, os órgãos públicos e também toda a nossa população, toda a nossa sociedade, Jorge. A gente vai fazer esse enfrentamento, trazendo novos métodos, como eu acabei de falar do Wolbachia, né? Então a gente tem outros imunizantes. Então assim, a gente está trabalhando para a gente cada vez mais avançar e trazer tanto tecnologia, tudo, para a gente fazer esse enfrentamento e esse combate, para que a gente não tenha mais esses dados alarmantes, essas Sim. preocupações, que esse boom que aconteceu no ano passado. E já que a gente está falando em imunização, né, hoje é para crianças e adolescentes, mas o Instituto Butantan está desenvolvendo também a vacina para todos os públicos, né, que em breve também deve ser oferecida aí essa imunização. Secretário, qual mensagem o senhor deixa para quem ainda não completou o esquema vacinal? Claro, excelente, né? Para a gente fazer o desfecho, Jorge. Primeiro, agradecer a oportunidade, né? Sua, de toda a sua audiência, que é muito forte, muito grande. A gente Obrigado. ouve isso né? Quando a gente está na comunidade, nas ruas, né? Então, te ouvi lá na rádio. A gente fica feliz com isso, porque a gente está aqui para trazer informação, né? E é isso que eu quero falar para a população, né? A nossa função é sensibilizar e conscientizar. As salas de vacina ativa estão à disposição da população. Procurar se prevenir é o melhor remédio. Isso vocês podem conversar, então prevenção é o melhor remédio. Então a gente precisa sim se prevenir, buscar a imunização, buscar essa prevenção, Jorge, para que daí sim a gente evite doenças mais agudas, mais severas, mais graves e a gente consiga estar fazendo esse enfrentamento em conjunto. É mais uma opção que a gente tem hoje, então fica aqui hoje essa conscientização e sensibilização e o agradecimento a vocês, todos os meios de comunicação que entendem esse nosso recado, que entendem essa nossa preocupação e que estão aqui nos auxiliando para que a gente consiga trazer cada vez mais informação para toda a nossa sociedade e toda a nossa população. Meu muito obrigado, Jorge. Obrigado, secretário Douglas Rafael de Souza, da Saúde, falando sobre imunização em Blumenau.